É, quem quiser vai acompanhando pelo Flávio aí, que eu acho que é melhor, né? Que aí a gente não precisa, quem quiser acompanhar no livro também. Na semana passada, faltou um pedaço, não muito grande, para a gente falar, acabar o segundo capítulo, digamos aqui, falando de Clarencio, né? Aí começamos assim hoje. Eram quadros de estarrecer, acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. E essa ideia confortou-me. Eu que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. O que eu percebo aqui é que, como Deus, como homem da ciência que ele era médico, né? Todo mundo sabia disso. E muitas vezes o que a gente vê de médicos ou pessoas que têm grandes envolvimento com a ciência, eles geralmente se acham deuses. Vocês já repararam isso? Tem muita gente que se acha Deus. Então, mas foi depois de muito sofrimento que André Luiz lembrou-se que deveria ter um Deus que não era ele, né? E ele começa a refletir sobre onde está esse Deus que há anos ele não procurava. Porque a gente já viu anteriormente que ele frequentava igreja ou algum culto religioso como um ato social, nada além disso, né? E ele sofreu muitos anos, né, nesse processo de martírio. E aí, depois de muito sofrimento, é que ele começa a questionar a vida e começa a procurar alguma coisa, a procurar esse ser superior que nós chamamos de Deus, né? Alguém acrescenta alguma coisa desse trecho? É a pessoa que se acha autossuficiente em tudo. Que eu, como É, ele tem o financeiro, ele paga, ele compra, e acho que isso que é importante. E não põe Deus no meio, né? Já que esse texto não tem pressa, eu vou lembrar uma história antiga aqui do Velho Testamento, para a gente poder entender. O mundo vinha, depois do rei Davi, numa certa ordem, depois de ter passado pelo Egito. Enfim, o rei Salomão, o que ele faz? Eu vou resumir que isso é uma palestra, para não ficar muito grande. O que o Salomão faz? Ele faz o templo de Deus, né, que é o templo que depois foi tombado lá de Jerusalém, mas foi quem construiu primeiro foi Salomão, teve 3 reformas. Mas o que quer dizer construir o templo? Todo o Velho Testamento, desde lá da saída do Egito, Deus andava no meio deles. Tinha uma tenda no meio das tribos, mas a história não fala que Deus habitava na tenda, Deus habitava no meio deles. Simbolicamente, é claro, quando você constrói um templo e coloca aqui, ó, aqui é lugar de Deus, eu vou governar o reino através das minhas ideias. Começou a desgraça, o povo foi preso tudo de novo. Começamos até hoje. Que justamente, simbolicamente, é claro, quando você construiu um templo, ó, aqui é o lugar de Deus. Você quer orar? Você quer conversar com Deus? Vai no templo. Aqui não, na cidade aqui eu sou o rei. Aqui é meu olhar. Então você tirou Deus do centro e colocou num lugar fixo, onde as pessoas, né, no nosso caso, vai ao domingo ou vai tal dia. E Deus habitava no meio deles. Se você observar depois dessa atitude, isso tudo é simbologia da Bíblia, né? O que aconteceu? O povo foi escravizado, dividiu as 12 tribos, 2 para o sul, 10 para o norte, foram extintas a sociedade, voltou, Jesus veio, caiu o templo de novo, 70 depois destruiu o templo de vez. Por isso Jesus veio plantar o reino no nosso coração. O que é? Colocar Deus no meio da nossa vida. Quer dizer, André Luiz está aí há 8 anos, louco, andando, correndo, ouvindo barulho, mas ele nunca parou para falar, tem um Criador. Agora sim, ele cai em si, porque ele está 8 anos correndo, tentando resolver da maneira dele.
vou perseguir, eu corro, eu choro, eu estou vendo escuro. Quer dizer, ele, em 8 anos, ele não parou para pensar assim. Não tinha parado para pensar. Agora não. Se tem um Deus, nós vamos ver na frente. Eu sou filho, peraí. Vamos continuar lendo, senão eu vou dar o spoiler. Mas de entender isso, quando a gente não põe Deus no meio da nossa vida, como atributo, nós vamos de desespero. Para a gente perceber, Ana, quando é que te faz isso ou não? Vamos sair de André Luiz e trazer para a nossa vida. Quando você está com um problema qualquer na sua vida hoje, um pneu furado de um carro, qualquer coisa, você faz uma prece, uma orientação, ou sai resolvendo sozinho por conta própria? Sai desesperado, ligando, correndo. Quer dizer, a gente fica... Dificilmente nós paramos e falamos, furou o pneu, calma, faz uma oração, qual é a melhor solução para aqui ou para ali, ou numa dívida, ou numa doença. Geralmente, na doença, a gente chama Deus, né? Quando a doença bate, já é diferente. Mas nas outras circunstâncias da vida, a gente faz a oração antes, é isso que o André Luiz está me contando. Quando ele parou e fez a oração, mudou. Vamos ler o texto, não vou acabar dando um spoiler aqui, Ana. Vamos ver. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza que me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Nesse momento do sofrimento, foi que ele lembrou de extremo sofrimento, né? E que ele lembrou-se que existe um Deus, né? E aí é quando ele começa a refletir sobre o Deus. E sabe que havia muitos anos que ele havia se esquecido dele, não é assim? Então ele começa a questionar a vida e procurar aquilo que em vida ele nunca procurou. Não é assim? Achava-se autossuficiente, era um médico, vamos dizer assim. Pois então, quando ele começa a perceber que ele não é Deus e que existe um outro ser muito maior do que ele, né? Ele começa a questionar a vida. E ele começa a procurar por Deus, né? Aliás, ele começa a procurar aquilo que em vida ele nunca procurou, né? Mas, Ana, quando você observa ali que ele fala assim, mãos paternais, ele conhecia, ele não tinha se dado conta. Porque, pelo que você vê na história, que ele lia o Velho... Não sei se eu já li, não sei se é antes ou depois. Ele provavelmente seria crente, que fala muito em Velho Testamento. Mas você vê que ele já folheava, que ele já tinha noção. Quando ele isso aí, nada mais é que a parábola do filho pródigo, né? Ele caiu em si. Então, você vê que ele já chamou de pai, tem um autor da natureza, ele tinha um conhecimento, porque ele frequentava, às vezes, a igreja. Só que ele folheava apenas, ele não tinha interesse. Mas, no fundo, ele sabia. Aquele negócio, você pode saber, em termos de teoria, né? Mas a prática é diferente. Ele só quando ele começa a falar, ele mostra que ele já sabia. Ele fala um Deus criador, vamos ler, vocês vão ver. Né? Ele já tinha isso dentro dele, só não estava despertado. Estava lá em semente. Isso. Continuando aqui. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica, de mãos postas, imitando criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido? Não era, igualmente, filho de Deus, embora não cogitasse conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia, bondoso, a flor tenra dos campos agrestes? É interessante porque é uma parte bonita do texto, né? Chega a ser assim, meio que filosófico, né? Duas Aí partes. que eu penso, Desculpa. Não, eu penso assim, aqui nesse momento começa a transformação do homem, né? É quando o homem já começa a perceber que ele se ajoelhando, postando as suas mãos com humildade e abrindo seu coração, ele coloca suas
súplicas e necessidades, Deus nunca desampara, né? E André Luiz tem aqui um agravante, né? Por ele ter sido um homem da ciência, onde ele se achava superior, como a gente já falou, ter feito esse gesto, né, que seu espírito fez, foi uma quebra de orgulho muito grande, né? Eu acho que quando a gente se posta diante de Deus numa situação muito difícil, o orgulho da gente tem que ir por água abaixo, né? E foi o que aconteceu com ele, né? Então, ele viu assim, se Deus protege todo mundo, até os pássaros, né? Por que ele ia me esquecer aqui? Né? E, na verdade, ele não esquece, né? Ele precisava pedir ajuda, ele precisava deixar o orgulho dele de lado. Esse no início do parágrafo, eu falei quanto tempo durou a rogativa, quantas horas consagrei a súplica, o que eu penso nisso, que eu entendo um pouco nisso? Que realmente ele fez aquela prece do fundo do coração, como se ele tivesse entrado em êxtase, em meditação plena, que eles falam, subir ao monte, que ele perdeu a noção do tempo, ele só rogou e orou, ele não teve noção se foi 1 hora, se foi 2 horas, 5, foi que ele entrou realmente em comunhão, não é aquela prece de falar palavras, o texto que eu vou rezar é esse, e apenas anunciar palavras. Ele entrou com a alma, ele orou na alma, né? Ele entrou em êxtase, em comunicação direta. E outra parte, quando você fala dos pássaros aí, a gente percebe como é que ele falou um pouco do evangelho, que Jesus fala muitas vezes isso. Não tem um sinal, ele falou, você não está vendo as pássaras que se alimentam, não tá, quer dizer, você vê que ele puxa um pouco do evangelho o tempo inteiro, algumas passagens. Quer dizer, tinha reflexo na mente dele do evangelho. Quando ele se sentiu caído, ele começou a refletir, quer dizer, eu sou filho, se os pássaros são alimentados, Deus protege, como é que eu não vou fazer isso com o próprio filho? Né? Como é que um pai não perdoa um filho? Ele começou a entender a lei, né? Começou, ele fala algumas passagens, muito bonito. Como a gente estuda que Deus está dentro de nós, né? A gente já vem com isso, né? Alguns ensinamentos a gente já traz conosco, né? E ele já trazia isso, só que não lembrava, né? O orgulho tapa, o egoísmo, achando que é superior, que é muitas coisas. Então, não achar que não precisa dele. Né? Um outro parágrafo agora muito bom também. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou. Antes de dar essa fala, o que a gente pode perceber é que ele reconhece aí muito o valor da prece, né? Da oração, e que ela não precisa ser dita também com os lábios, né? Assim, a nossa prece tem que ser feita com o coração. E a gente sabe que a prece é o pedido de ajuda que fazemos ao nosso Pai Celestial. Todas as vezes que a gente está numa situação difícil, com certeza a prece é o pedido que a gente faz de ajuda. Né? A gente não entende como ela surge, mas que a ajuda aparece de alguma forma. Né? Então, ele, com a prece, ele entendeu que ele podia ter esperança. Né? A esperança aparece aí como uma coisa muito significativa. Essa parte do início tem que ficar um pouco bem claro, é preciso sofrer muito. Não é questão de masoquismo. Tem uma pergunta dos espíritos, fala lá, né? Por que eu não nasci já inteligente? Por que eu preciso encarnar? As vicissitudes da Terra que nos... Ele fala ali, conhecimento do remorso, da humilhação. Isso aí são vicissitudes que temos que passar para o nosso aprimoramento moral. As dores da vida. Então, essa aí é a necessidade de encarnar. Né? Porque quando eu falei ali, sofrido muito, não é essa qualquer dor.
sofrer por sofrer. Não é isso. É sofrer e entender a necessidade de ter passado aquilo para o seu aprimoramento moral. Né? Porque às vezes fica meio, você sofrer parece um masoquismo. Mas não é nesse sentido, só da dor. Porque a dor ela é educacional. Então, ele foi preciso sofrer esse remorso dele, quando nesses 8 anos, ele se achou humilhado, né? Porque estava ali naquela situação médica, daquele jeito, num umbral daquele. Então, ele precisou para poder cair em si, olhar para dentro dele e ver que ele não foi tão bom assim. Só de aparência, mas no fundo, ele era egoísta e orgulhoso. Então, ele precisou sofrer para ele poder enxergar dentro dele. Esse sofrimento fez enxergar quais as atitudes que ele estava tomando antes. Então, foi o despertar dele. A gente não achar que sofrimento é um masoquismo. Ele entendeu um pouco isso. Eu entendi isso, né? Coragem, meu filho. O Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava. Mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Clarencio sabe aqui, né, que André Luiz precisa descansar, porque ele está extremamente fatigado, né? Então, ele convida o amigo novo a se acalmar para ir a um novo lugar e que, após tratamento, ele pudesse ser esclarecido sobre tudo o que aconteceu, o que estava acontecendo, né? E é interessante que André Luiz parece que estava esperando mesmo que alguma coisa acontecesse, né? Aí ele fala, aí continua assim ainda nesse trecho. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam uma atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo à guisa de maca improvisada. Aprestando-se ambos os cooperadores a me transportarem generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda a inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com certeza possível. Eu achei uma coisa muito interessante, é que muitas vezes a gente não sabe, né? Mas os espíritos têm fadiga, eles se cansam, né? Assim, ainda mais no estado que se encontrava ali, André Luiz naquela situação, depois de tantos anos, né? De tantas lutas dele com ele mesmo, né? Então, o Clarencio chamou esses 2 companheiros para que ajudaram a transportar André Luiz para o nosso lar. Ele foi, então, retirado, naquele momento, de todo o sofrimento dele. Para mim, essa lição nos esclarece em 2 momentos que eu acho importantes. Primeiro, é que o nosso corpo permanece no mundo espiritual. Eu falo nosso corpo quando a gente fala que a gente sente fome, sente sede, sente fadiga, né? E o segundo ponto, que é extremamente importante, é o poder que a prece tem. O poder da prece é imenso, né? Então, a gente viu, ao longo desse 2º capítulo, para mim, essas 2 lições que são muito importantes, né? Que o mundo espiritual, a entrada no mundo espiritual é tão próximo, muitas vezes, à Terra, né? Dependendo da nossa evolução, que a gente sente as mesmas coisas, né?
e que somente a prece faz com que a gente possa receber ajuda, né? Mais alguma coisa, Fá? Quando você vê como você fala aí, é aquela velha história, né? Aqui é reflexo de lá, não é lá reflexo daqui, é que ele sente as mesmas coisas. Nesse estado evolutivo que nós estamos, igual falou, sente fome, sente sede, né? Mas o que eu achei muito bacana, se você pegar assim, dessa primeira parte do livro, você não vê julgamento nenhum até aí. Você vê que ele foi a própria despertar da consciência dele, ele sentiu dor, ele se reconheceu orgulhoso, tudo foi um processo interno, não teve ninguém como juiz te apontando o dedo. E quando o Clarence Mas, chega, não falam lá, né? mas a Calma. gente não fala sempre em consciência, que nós trabalhamos com a nossa própria consciência. Então, a gente tem que buscar caminhos, né? É igual o texto que a gente leu anteriormente. Muitas vezes a gente tem um roteiro, não é um roteiro completo, né? Mesmo porque ele falou anteriormente que tinha coisas que ele ainda não podia revelar, né? Isso. Porque a gente foi criado, tipo assim, quando eu morrer vai ter um juiz com a chave na porta. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou para o purgatório. Quer dizer, e aqui você não vê nenhum momento juiz. Você vê o despertar da sua consciência e quando você caiu em si, ou seja, começou a orar, entendeu que existe alguma coisa além do que você pensa, veio uma ajuda e não te cobrou nada. Muito pelo contrário, calma, fica quieto, quer dizer, vai levar ele para um lugar para ser tratado, recompor suas energias. Você não vê que tem julgamento. Né? Isso eu acho bonito, essas preconceituinhas. Você é julgado. Não, o juiz somos nós mesmos. O Espiritismo traz muito isso. Nós somos autores e juízes das nossas atitudes. Nós temos uma lei que rege o universo. Essa lei e o nosso julgamento somos nós mesmos. Né? Você, Clarence, não falou nada. Apenas atendeu o que você precisa. Voltando lá a parábola também, nós podemos falar lá do bom samaritano, que viu o homem caído, pegou, curou, pegou as feridas, botou no cavalo, levou para a hospedaria. A gente vai começar a entender agora como as palavras de Jesus se transmite aqui. Você vê que é tudo um colar de pérolas. Você pode pegar várias palavras que falam o mesmo jeito, de como devemos agir aqui. E mesma coisa do lado de lá. Essa ação de proteger, de amar, de cuidar, sem nenhum interesse, né? Sem cobrança, sem nada. Fazer o bem pelo bem. Os Espiritismo muito fala isso. Em todas as teclas batendo a mesma tecla. Faça o bem pelo bem. O prazer de fazer o bem. Clarence dá essa lição de moral para a gente. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Bom, então, para a gente encerrar, eu vou ler aqui rapidamente uma prece de Dr. Carneiro de Campos. É de Divaldo Pereira Franco, né, do livro Trilhas de Libertação, pelo Espírito Emmanuel Filomeno de Miranda. Diz o seguinte: Jesus, mestre incomparável, aqui estamos, os teus discípulos imperfeitos, pois que fazemos apenas e desordenadamente o que nos foi recomendado. Permanece em nós a aspiração de amar e servir mais e melhor. Ajuda-nos a consegui-lo, não obstante os nossos teimosos limites. Muitas vezes temos prometido renovar-nos para ascender, mas apesar disso não nos dispusemos a romper as algemas que nos retêm nos charcos das paixões. Hoje, no entanto, brilha em nosso íntimo diferente chama de entusiasmo e fé, apontando-nos o rumo libertador. Desejamos agradecer-te, Senhor, a incessante ajuda com que nos honraste durante esses dias de atividade grave. Jamais nos faltaram inspiração, apoio e discernimento para agir com equilíbrio. Se houve dificuldades para os que as geraram, rogamos misericórdia. Abençoa, Jesus, todos aqueles que partilharam das nossas preocupações e tarefas, infundindo-lhes ânimo superior e disposição para o bem,
especialmente naqueles que saíram da treva e se dispõem à renovação. Tem piedade deles, os irmãos recém-chegados da ignorância. Compadece-te também daqueles outros que se demoram na demência do egoísmo e da presunção, esquecidos de ti. Roga a nosso Pai por eles e por nós, os filhos do Calvário, que nos consideramos ainda. Despede-nos em tua paz e prossegue conosco, pois que sem ti é-nos impossível seguir com segurança na direção do porto e da paz. Com essa mensagem, a gente encerra o nosso Evangelho no Lar, o Momento de Luz, né? Só lembrando sempre que nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos aqui em 16 hoje, né? Vibrando, orando, aprendendo, e nós estamos rodeados de espíritos desencarnados, que de uma certa forma também vêm para aprender junto conosco os ensinamentos de Deus, né? Então, que a paz de Jesus esteja conosco e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Boa noite, obrigada, Aninha, obrigada.